Boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do movimento teológico da década de 60, conhecido como Teologia da Morte de Deus ou Teologia Radical. E, como sempre, este diálogo, este momento de reflexão realizado em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe. Eu estou aguardando o professor Romero acessar a nossa live para que possamos iniciar este diálogo, esta conversa, como também as pessoas que geralmente nos acompanham às quartas-feiras. É um tema que, de um certo modo, apesar de ter sido um movimento da década de 60, mas que lida com questões oriundas ou provocadas pela modernidade. A forma como a modernidade, de um certo modo, levantou questões para a teologia cristã ou para a religião cristã de um modo geral. E como os cristãos e os teólogos cristãos reagiram a estas provocações ou a esse novo momento na história da humanidade que nós conhecemos hoje como modernidade. E há vários movimentos, né, que continuam se debatendo até hoje nas nossas sociedades, que nada mais são do que reações à modernidade, às inquietações que a modernidade trouxe. Muitas vezes nós mencionamos, por exemplo, os fundamentalismos, né? Coloco assim no plural porque não há um fundamentalismo só, mas vários fundamentalismos, né? Com a forma como esse fenômeno aparece em diversas religiões. No cristianismo, ele aparece no protestantismo sobre esta forma, né, de apego a fundamentos, a doutrinas, a certos conjuntos de doutrinas, como se essas doutrinas reproduzissem a própria mente de Deus, né? São fundamentos. No catolicismo, né, o mesmo fenômeno aparece com o nome de integrismo ou integralismo. Mas esses movimentos também são reações à modernidade, né? São formas de interpretar a modernidade como ameaça e de tentar se proteger da influência, se isolando dentro da instituição religiosa ou adotando ou abraçando determinadas convicções e negando a realidade, né? Negando aquilo que está acontecendo fora, os fenômenos que estão à volta. Eu vou introduzir o professor Romero a nossa transmissão para nós continuarmos com esse bate-papo. Algumas pessoas já começaram a acessar a live e eu agradeço a participação, né? Algumas que sempre têm estado conosco às quartas-feiras. Para quem entrou agora, o tema de hoje é a teologia da morte de Deus, ou teologia radical, que é um movimento teológico da década de 60, né, e que hoje nós decidimos refletir sobre algumas questões desse movimento, de que forma há alguma atualidade, né, neste movimento ou não, como se pode entender, né, este movimento teológico. Eu vou adicionar o professor Romero à nossa conversa. Muito bem, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos e todas. Tranquilo, tudo em paz, Tudo em na paz, medida do, na medida do possível, hein? de fato. É, Eu fiz uma, eu tô uma apresentação do tema, né, e comecei a ótimo. refletir, né, a ponderar sobre algumas questões, sem entrar ainda a fundo, né, enquanto o Claro, pessoal acessa, né, a live, para que nós claro. pudéssemos desenvolver a reflexão a partir deste momento, né.
deste momento, de agora. Tranquilo. Eu e a minha gata aqui, sempre. É o seguinte, meu amigo, eu queria até começar, eu estou pensando seriamente, eu recebi no privado algumas interrogações de alguns amigos, no Facebook também alguns colegas comentaram, não é, quando eu coloquei o cartaz, né, da nossa live de hoje, Teologia e Afins, o tema da teologia da morte de Deus. Sinceramente, sabe aquela coisa, você não se dá conta, às vezes, do potencial de um tema, não é? E a maneira com que as pessoas vão receber o tema, até na sua literalidade, né? E eu fiquei conversando com algumas pessoas, porque, de fato, a última pessoa que falou comigo, ela disse, Romero, você não acha estranho, não? Uma teologia da morte de Deus, então, assim, a teologia não mata Deus, então ficou, assim, criando várias pessoas foram todas nessa linha e tal. E eu assim, obviamente, eu queria começar um pouco a partir desse, eu diria que senso comum, sobre como as pessoas veem esse tema, né? E aí eu pensei, porque inclusive eu estou com muita vontade, depois de alguns questionamentos de algumas pessoas, até de montar um minicurso sobre esse tema. Um minicurso para ler alguns textos, para ler de maneira mais detida, coisa que nós não podemos fazer aqui na live, lamentavelmente, porque a live é uma coisa mais aberta, mais simples, não é um curso de pós-graduação ou graduação, mas eu acho que é um tema que merece uma reflexão, porque eu acho que as pessoas não só tomaram na sua literalidade, como tomaram na literalidade o tema e ainda distorceram a seu bel prazer e tal. Aí eu fiquei pensando, olha, se eu fosse dar um curso, eu fiquei pensando comigo o seguinte, eu vou fazer uma pequena fala agora, 20 minutos, poucos minutos, e abrir esse debate com você, no seguinte sentido, como é que eu trabalharia pedagogicamente, didaticamente esse tema, para que as pessoas compreendessem. Eu não quero que as pessoas concordem comigo integralmente, de maneira nenhuma. Eu quero que elas compreendam, no sentido weberiano, compreendam e depois tome a posição que tomar. Eu acho que a compreensão, ela é sempre um momento mais alto em relação ao senso comum, como imaginava o sociólogo Max Weber. Não é? Então, a compreensão é um ato de transcender a esse senso comum. E aí eu pensei comigo o seguinte, olha, se eu fosse dar um curso sobre esse tema, uma introdução à teologia da morte de Deus, eu começaria distinguindo duas coisas. A morte de Deus na filosofia e a morte de Deus na teologia. Porque não são a mesma coisa, apesar de aparecer a mesma palavra, não corresponde culturalmente e intelectualmente a mesma coisa. Porque tem gente que está pensando que é a mesma coisa. Por exemplo, a primeira coisa que um amigo meu perguntou, que é um amigo professor, universitário, erudito, ele disse, Romero, esse tema não é de Nietzsche, não? Como é que tu coloca na teologia? Até um colega meu erudito, inteligente, a pessoa, né? Então vamos lá, tá certo. Se ele queria Nietzsche, vai ser. Eu não tenho dúvida, veja, na filosofia, o projeto que a gente chama de morte de Deus, ele tem seu ponto mais alto em Friedrich Nietzsche, eu não tenho dúvida. E aqui eu vou citar um autor que é quem diz isso, até para não achar que eu estou inventando isso de maneira nenhuma. Olha, quem diz isso é um autor até insuspeito, porque não é o autor que eu estude, mas eu gosto desse ensaio. É um autor chamado Heidegger, que você conhece muito bem. É um autor chamado Heidegger. Heidegger, desse livro, chamado Caminhos de Floresta, desse livro aqui, há um ensaio intitulado, eu vou ler literalmente o ensaio, até porque eu postei a capa dele hoje no Instagram. Chama-se A Palavra de Nietzsche, Deus Morreu. É um ensaio de Heidegger ali, por volta dos anos 50. Ele analisa exatamente o aforismo 125 da Gaia Ciência. Heidegger pega o aforismo, né, e ele vai interpretar Nietzsche naquilo que ele acredita que Nietzsche queria dizer. Então, a primeira coisa que Heidegger diz é que Heidegger também quer responder ao senso comum como nós queremos. Isso é uma coisa que eu concordo com Heidegger. Heidegger diz, olha, todo mundo toma a literalidade da afirmação nietzschiana. Nietzsche matou Deus. Na verdade, esquecem duas coisas que Heidegger foi quem me lembrou, que é assim, primeiro, o texto é um aforismo. Segundo, nesse aforismo, Nietzsche cria uma fábula. Voltemos a Nietzsche. Nietzsche, quando vai falar da morte de Deus, onde é que ele fala? Ele fala no aforismo 125 da obra Gaia Ciência. Nesse aforismo, Nietzsche começa dizendo assim, mais ou menos assim, né? Eu vou meio que de cabeça, né? Um louco pega uma lanterna, dessa de Diógenes, e sai durante o dia procurando Deus. Sai procurando Deus. Um louco com uma lanterna sai procurando Deus. Quando ele chega na praça, estão lá os intelectuais e cientistas e olham para o louco e dizem, tu procuras quem? Deus? Tu não sabes? Nós o matamos. Nós os intelectuais, nós os cientistas, né? Nós
homens modernos, matamos Deus. O louco diz, mas como podem vocês terem matado Deus? Aí ele, na verdade, faz quase que um poema. Como é que alguém pode beber toda a água do mar e tal, não é? Então, veja, Heidegger analisa essa metáfora, ou essa fábula não é, porque não tem animais, mas essa metáfora, dizendo, primeiro, uma metáfora, segundo, é uma metáfora recheada de símbolos, por exemplo, o louco, a lanterna, os intelectuais, a ciência moderna, a praça pública, etc e tal. Ele diz esse conjunto simbólico. Então ele diz, na verdade, o que é que Nietzsche quer? Eu vou só resumir Heidegger, porque o texto é longo, e Heidegger não é nosso tema aqui. O que é que Heidegger diz, literalmente? Na verdade, a morte de Deus em Nietzsche é a morte da metafísica. É a morte. Deus, para Nietzsche e para Heidegger, representa o nome mais alto daquilo que a cultura ocidental criou, chamado de metafísica, de Aristóteles até o próprio Nietzsche. Para Heidegger, Nietzsche encerra a metafísica. Então, a morte de Deus é a morte metafórica deste ser que a teologia deu o nome de Deus, mas na prática trata-se da morte da metafísica. Então, em filosofia, eu não acho tão difícil explicar, porque Heidegger vai dizer que, inclusive, Nietzsche é o ponto mais alto. Significa, esse processo de morte de Deus, ele vem acontecendo desde que surgiu a filosofia, desde que a filosofia começou a brigar com o mito e criticar a religião. Para Heidegger, se dá no conflito entre filosofia e religião, entre razão e logos, entre razão e fé, entre razão e sentimento, entre razão e sentido, etc. Veja, Heidegger, né? Heidegger, lendo Nietzsche, eu, pessoalmente, é uma das poucas coisas que eu concordo integralmente com Heidegger. Na teologia, o caminho foi outro. O caminho foi outro. Agora, obviamente, você, para aqueles que querem um caminho maior do que Heidegger e Nietzsche, eu diria, há um livro, a professora Bartira lembrou aí muito bem, a professora aqui da universidade, esse livro do Terry Eagleton. Veja, esse livro do Terry Eagleton, ele é muito bom. Veja, agora, esse livro aqui, sabe aquele livro, Alexandre e Bartira, que nós temos que dar no curso? Porque senão, os alunos, uma vez eu postei a capa desse livro aqui, me chamaram de ateu, de doente, de doido. Olha, eu disse, minha gente, calma lá, pelo amor de Deus. É incrível, olha, tem hora que eu tenho que rir, Alexandre, porque senão a gente fica com raiva, né? Porque é tanta bobagem. Eu postei a capa, esse livro aqui, sugerindo como leitura. Você é um ateu, quer tirar a fé das pessoas, você não tem nada de cristão, você é um comunista. Imagina, meu Deus do céu. Comunista não é nenhuma novidade. Paciência, Deus é testemunha. Tal. Aí veja, esse livro aqui eu acho maravilhoso. Terry Eagleton, A Morte de Deus na Cultura. Só que esse livro do Terry Eagleton é muito mais amplo do que Nietzsche e Heidegger. Ele vai desde a modernidade até os dias atuais. É um livro, aquele livro que a gente usa numa pós-graduação. Bem usado, porque é maravilhoso, né? Então, é só um parênteses. Eu não vou voltar mais a Terry Eagleton, fica como referência para quem quiser entender, e agradeço a sugestão da professora Bartira, é verdade. Terry Eagleton é uma síntese boa. Agora, eu estou querendo pegar a lógica aqui, principalmente de Heidegger e Nietzsche, no sentido de como na filosofia se deu a morte de Deus. O que não foi o mesmo caminho da teologia. Aí é que está. Eu queria deixar para que todos entendam, na teologia o caminho foi outro. Não foi esse o mesmo caminho, né? Veja, primeiro, porque o Deus dos filósofos é um, o Deus da tradição cristã, protestante, católica é outro. Eu estou falando, o Deus da tradição filosófica é literalmente uma ideia. Isso é na filosofia. Eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar a filosofia da religião, Deus como ideia. Deus é um personagem enquanto ideia. Na filosofia. Senão as pessoas vão achar que eu e o pastor Alexandre queremos tirar a fé do povo. Longe disso. Tá? Na teologia, a fé trata-se de uma pessoa e de uma experiência. Essa é a diferença. Eu sempre tento dizer, olha, minha gente, em filosofia, há uma diferença fundamental entre filosofia e teologia que se dá exatamente no seu objeto. Deus, como objeto da filosofia, é uma ideia. Deus, como objeto da teologia, é uma experiência e uma pessoa. É isso que eu quero dizer. Isso é a tradição cristã. Eu nem sei se outras religiões pensam assim, mas na teologia cristã que eu fiz, é exatamente dessa forma, né? Então veja, Deus, o Deus que vai, digamos assim, ser colocado como morte, por isso que eu prefiro colocar na teologia a morte de Deus entre parênteses, na verdade, ou entre aspas, né? Colocar aspas nisso. Então veja, o Deus da teologia, e aí para mim isso é absolutamente fundamental, eu diria, nós podemos começar, eu quero começar com um teólogo, porque na verdade essas coisas começaram com teólogos, não foi necessariamente com filósofos, né? Que é um teólogo que eu admiro muito, muito caro para mim e também para você, Alexandre, que eu sei disso, que é Dietrich Bonhoeffer. Segundo os estudiosos da temática da teologia da morte de Deus, os chamados teólogos radicais dos anos 60, que eu vou chegar lá, eles remetem a Dietrich Bonhoeffer. Né? Por quê? Porque Bonhoeffer foi uma espécie de discípulo de Rudolf Bultmann.
Bultmann e Bonhoeffer, na verdade, estão no núcleo dessa reflexão sobre a morte de Deus. Em que sentido? Eu estou tratando aqui, a morte de Deus em Bonhoeffer é uma leitura de um sentido não religioso de Deus. Veja, entendam a sutileza. A morte de Deus aqui é a morte de um Deus construído pela cultura ocidental, e o que eles querem agora, mediante esse violento processo de secularização que o século XX viveu, o que é que Bonhoeffer quer? Não é matar Deus ou matar a fé. Ele quer uma fé integrada ao mundo moderno, e essa fé integrada ao mundo moderno, ela precisa ter uma leitura não religiosa de Deus. Uma leitura não exclusivamente religiosa de Deus. Eu acho essa tese absolutamente poderosa. Por quê? Porque ele começa a perceber, e eu acho isso muito interessante, a maneira como Bonhoeffer percebe, não é, a crise da teologia no século XX, inclusive pelas apropriações nazistas dos símbolos cristãos. Bonhoeffer não só está fazendo uma aposta num sentido não religioso de Deus, como ao mesmo tempo ele está criticando a mitologização nazista da figura, digamos assim, dos símbolos cristãos. Então, ao mesmo tempo que ele quer criticar a apropriação indébita dos símbolos cristãos pelo nazismo, ele quer também apostar num Deus para além do modelo nazista. Significa dizer, para Bonhoeffer, Hitler jamais seria cristão, não há dúvida para Bonhoeffer. Né? Para Bonhoeffer, Hitler faz uma apropriação indevida de símbolos cristãos para uso do seu projeto totalitário. O projeto de Bonhoeffer é outro. Por isso que é preciso uma leitura não religiosa de Deus que dialogue com o mundo contemporâneo para além dessas ideologias totalitárias. Pô, eu vou ser sincero, eu acho uma tese muito poderosa. Poderíamos aprofundar mais aqui, gostaria, mas não temos tempo, mas fica a referência de Dietrich Bonhoeffer e a sua concepção de fé. Agora, onde isso será arrematado é num livro que eu indiquei essa semana, até mostrei para você, que é esse livro aqui, chamado A Morte de Deus, a introdução da teologia radical. Esse livro aqui, organizado por 2 teólogos protestantes, porque esse debate, não é que esse debate não age na tradição católica, mas ela é prioritariamente... Um calvinista e um anglicano, né? Exatamente, um calvinista e um anglicano. Thomas Altzer e William Hamilton. Veja, o livro basicamente é dos dois, escrevem artigos tal. O primeiro capítulo do livro, que eu acho absolutamente fundamental, que é metodológico, é exatamente o que eles chamam de introduções às teologias radicais. A introdução à teologia radical. Então, por exemplo, a teologia norte-americana, radicalismo e morte de Deus. Está logo no primeiro capítulo, que é o artigo do William Hamilton. Depois, os Estados Unidos e o futuro da teologia, do Altzer. E depois, as teologias contemporâneas da morte de Deus. Esses 3 primeiros capítulos é o que eu queria dar um curso sobre eles. Fazer com que os estudantes interessados e interessadas leiam primeiro, e depois da leitura eu faria uma síntese, porque é fundamental a leitura dos 3. São os 3 capítulos metodológicos fundamentais para você entender o que é a morte de Deus na teologia, o que é a teologia e por que a teologia é radical por conta da morte de Deus, e a relação entre teologia e secularização, que é o tema deles. Eu acrescentaria aqui, além do Altzer e do Hamilton, eu acrescentaria o Harvey Cox, que caberia também. Eu acho que Cox, apesar de Cox não usar necessariamente o termo, mas Cox faz parte dessa cultura teológica dos anos 60, o livro dele, A Cidade do Homem, né? A Cidade Secular. A Cidade Secular, que foi traduzido no Brasil como A Cidade Secular. A Cidade Secular, ela é absolutamente fundamental. Foi um livro que marcou minha vida e minha formação, porque era um livro muito lido no Instituto de Teologia do Recife nos anos 80, né? Porque era a importância de refletir sobre a teologia no mundo urbano, a teologia no mundo industrial, a teologia no mundo contemporâneo. Então, a ideia, minha gente, todos que estão escutando aqui, e para Alexandre não é novidade alguma, Alexandre é um pastor que tem uma boa formação, então não há problema. Veja, quando nós falamos teologia da morte de Deus, primeiro, não é para tirar a fé de ninguém. Então não é para tirar a fé, primeiro. Segundo, não é para matar Deus, nós não temos essa condição, nem eu nem Alexandre temos tal poder e tais instrumentos, fiquem tranquilos, não temos. E terceiro, essa nomenclatura é apenas uma nomenclatura cultural. Nomenclatura cultural, uma nomenclatura que diz assim, no fundo se pergunta pelos limites de Deus no mundo contemporâneo, no mundo secular, ou como diz o próprio Bonhoeffer, o silêncio de Deus diante de sofrimento. Vamos ser sinceros, eu vou arrematar aqui para passar a palavra a Alexandre. Eu vou ser muito sincero, a teologia da morte de Deus é uma teologia que ela sente-se desafiada
pelos grandes acontecimentos do século XX. Eu não acredito que seria possível falar numa teologia da morte de Deus se não fosse o século XX. Uma teologia desafiada pelo nazismo, uma teologia desafiada pelo fascismo, uma teologia desafiada pelo capitalismo selvagem, uma teologia desafiada por todo esse processo de secularização e urbanização, uma teologia desafiada pela mudança de costumes no campo, por exemplo, da moral sexual. Então, a ideia da morte de Deus, ela está muito vinculada a esse mundo contemporâneo. Agora, eu termino dizendo uma observação que fez uma vez Leonardo Boff. Muito tempo atrás, eu até procurei no livro, mas me parece que foi uma coisa meio de orelhada, tal. Ele não escreveu, mas eu me lembro dele ter dito isso lá pelos anos 80, que ele dizia: a atualidade da morte de Deus, da teologia da morte de Deus na teologia da libertação, é nós nos perguntarmos onde Deus morre na América Latina. Eu fiquei muito atento a essa leitura do teólogo Leonardo Boff. Na época ele ainda era religioso, ainda era franciscano, e ele dizia: olha, para nós o debate não é igual aos Estados Unidos, não é igual à Europa. O nosso debate sobre a teologia da morte de Deus é, de fato, nós enquanto teólogos, nós enquanto cristãos e cristãs, deveríamos nos perguntar onde Deus morre na América Latina. Então, assim, muitas vezes, aquelas pessoas que se assustam com a palavra teologia da morte de Deus, podem ser seus responsáveis, quando, na verdade, se tornam homofóbico, transfóbico, machista, racista, não é? Defensor desse capitalismo selvagem, desse modelo egóico de vida. Então, assim, o Boff, ele deu um verniz latino-americano que eu acho muito importante, porque muito é o que ele chamava de ateísmo prático e ateísmo teórico. As figuras, muitas vezes, são teoricamente religiosas, mas na prática são ateus, porque são, na verdade, contrário a tudo aquilo que é o projeto, por exemplo, do Evangelho. Então, eu fiquei muito curioso ao que disse o teólogo Leonardo Boff, e fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque, veja bem, o título é um título atraente, é um título que nos faz pensar, Teologia da Morte de Deus, uma teologia radical. Então, uma teologia radical não é uma teologia que quer matar Deus. Uma teologia radical é aquela que, na verdade, quer encarnar Deus naquilo que muitas vezes ele não apareceu encarnado. É tirar Deus das nuvens, tirar Deus das ondas metafísicas da filosofia e fazê-lo encarnar-se enquanto pessoa. Então, eu sempre trabalho o tema nessa linha. Não tem nada a ver com fim de Deus, morte de Deus. Não é morte em sentido literal. Aqui, a teologia da morte de Deus é um sentido figurado, né, para um desafio ou vários desafios que a teologia incorre no mundo contemporâneo diante dos desafios e tarefas desse mundo que exige da teologia. Então, nesse sentido, é a introdução inicial que eu queria fazer para, digamos assim, não deixar ninguém perturbado com o título, já que algumas pessoas pessoalmente me falaram. Inicialmente é isso, meu amigo. Vamos lá. Romero, eu concordo perfeitamente. Quando você fala dessas reações, né, eu estava lembrando que bem recentemente, né, algumas igrejas protestantes fundamentalistas nos Estados Unidos produziram um filme, na verdade, o primeiro e o segundo, e a continuidade, um filme em duas partes, né, que é Deus Não Está Morto, e certo, que foi muito popularizado aqui no Brasil, né, e o filme todo é baseado numa interpretação errônea dessa metáfora de Nietzsche. A tomada literal da metáfora e reação a ela. No início eu estava comentando, né, como de um modo geral há uma reação nos círculos religiosos a essas inquietações ou essas questões que são levantadas pela modernidade, né, tanto sob um ponto de vista de um fechamento, de uma reação negativa, vamos dizer assim, como é o fundamentalismo, né, de tomar o fenômeno assim ao pé da letra e reagir contra ele. Quer dizer, o fundamentalismo ele é um movimento que se fecha dentro de certas questões religiosas tomadas ao pé da letra, né, que não consegue perceber o quanto de humano existe nas próprias convicções religiosas, e passa até por divinizar essas convicções religiosas, né? Você toma certos dogmas religiosos que são historicamente construídos, né, que foram elaborados ao longo de um processo histórico, e passa a tratar esses dogmas religiosos como se eles fossem
uma representação do próprio pensamento divino, né? E é uma forma de reagir à modernidade. Isso é o fundamentalismo. Seja na sua versão evangélica, ou católica, ou islâmica, né? Esses fundamentalismos estão reagindo a essas questões da modernidade. Então, aí o que acontece? Mas também há o outro lado, né, de como a teologia, e nesse caso são exemplos dentro da teologia protestante, né, que esses chamados teólogos do século XX, e antes dessa teologia do século XX, o protestantismo ele já começa a lidar com o pensamento moderno com a chamada teologia liberal, né? Ou seja, os chamados teólogos liberais, eles começam a tentar oferecer respostas ao iluminismo, né, aos filósofos do iluminismo, do esclarecimento, né, dessa filosofia do esclarecimento ou da iluminação ou do iluminismo. Aí surge a chamada teologia liberal, que, tentando assim resumir, né, os teólogos liberais, eles pegam, né, uma ideia de Kant de abordar a religião a partir dos limites da razão, né, de tentar compreender a religião de maneira puramente racional, e eles absolvem, né, essa premissa filosófica kantiana e transpõem isso para a teologia. No início do século XX, esses teólogos aí, como Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Emil Brunet, né, e outros aí do cenário protestante aí, alguns suíços, outros alemães, eles também estão reagindo à teologia liberal, porque a teologia liberal eliminou por completo o elemento de transcendência, eliminou todo resquício de algo sobrenatural, né, absolvendo as críticas modernas de pensadores aí do pensamento iluminista. E esses teólogos, eles não são liberais nesse sentido, né, que eles produzem uma chamada teologia dialética, porque eles estão fazendo um diálogo entre aquilo que é próprio da fé cristã, mas sem deixar de considerar as questões que estão sendo levantadas pelo mundo contemporâneo. Né? E aí eu entro aí no Dietrich Bonhoeffer, que de uma certa forma serve como inspiração para esse movimento teológico da teologia radical, ou teologia da morte de Deus, ou ateísmo cristão, como foi chamado por alguns, né, de ateísmo cristão da década de 60. Perfeito. Embora existam algumas diferenças, né, o Bonhoeffer, de fato, ele está preocupado com o mundo secularizado, né? Pegando essa questão do Leonardo Boff, né, de que o problema teológico aqui na América Latina, a pergunta teológica aqui na América Latina é diferente da que estava sendo levantada na Europa, né? O Gustavo Gutierrez, por exemplo, ele chega a dizer assim, que o Bonhoeffer, ao elaborar sua teologia, ele estava diante da seguinte questão, né? Como falar de Deus para um ser humano que não acredita mais em Deus, né? Para pessoas que estão vivendo numa sociedade que se tornou, que está cada vez mais se libertando de símbolos, de influências religiosas, né? De uma sociedade que não necessita, na verdade, de Deus para resolver determinados problemas. Né? Uma sociedade na qual a crença em Deus, vamos dizer assim, ela não é necessária. Né? Ela não se tornou contingente, vamos dizer assim. Eu posso acreditar ou não. Ela é uma possibilidade, dentre outras. Porque é possível viver sem necessariamente acreditar em Deus. Então, isso é o que está preocupando Dietrich Bonhoeffer. Aí ele vai dizer, na América Latina, a questão é outra, a preocupação é outra. Aqui não há um problema com a religião. As pessoas, na verdade, elas são muito religiosas
elas acreditam em Deus e a religião está muito presente no cotidiano das pessoas, e as pessoas apelam para o elemento religioso o tempo todo, né? E a influência religiosa é muito presente na cultura, mas a questão é como acreditar em um Deus que é Pai, né? Em um Deus que é Pai, quando os filhos desse Deus estão vivendo sem ter o que comer, sem ter moradia, excluídos, né, de certas participações na sociedade, onde há exclusão, onde há opressão, onde há uma situação de degradação desse ser humano que se compreende enquanto filho de Deus. Então são as questões sociais, né, responder essas questões sociais e como relacioná-las com a ideia de que existe um Deus que é Pai e que é muito propagado nessa religiosidade latino-americana, principalmente até na forma como na religiosidade popular, uma oração como o Pai Nosso, né, é tão comum, ou como as orações à Virgem Maria, né, você tem uma mãe e você tem um pai no céu, uma mãe no céu e um pai no céu, e no entanto esses filhos desse pai e dessa mãe vivem aqui na Terra como órfãos, abandonados, entregues, né? Então, aqui, vamos dizer assim, o problema é outro. Então, de uma certa forma, eles estão lidando com o fenômeno da secularização, né? De como esse fenômeno de secularização, ele vai tirando do controle, da influência da religião, elementos que antes estavam sob controle da religião. A cultura vai se tornando autônoma. Esse elemento de uma autonomia, né? de uma autonomia, né? Vai se libertando dessa influência religiosa. Só que tem um outro lado. Muitas vezes se interpretou esse fenômeno, como até isso aparece muito também em teóricos, em sociólogos da secularização, né? Na sociologia, por exemplo, a secularização foi interpretada como declínio da religião na sociedade, chegando ao ponto de acreditar no seu desaparecimento. Como em alguns momentos, em alguns movimentos filosóficos também. Né? E depois começa a se entender que não, que a secularização ela não produz o desaparecimento da religião, mas ela cria um pluralismo, na verdade, de concepções, de explicações do mundo. Né? Você tem explicações da realidade que passam a concorrer. Aí tem um autor da filosofia, que é o Charles Taylor. Tem uma Era Secular, esse publicado pela editora da Unicinos, uma editora jesuíta, né, de uma instituição, a Universidade Jesuíta. O Taylor levanta e diz assim, o que é que aconteceu, que mudança foi provocada no mundo, que o Ocidente, vamos dizer, saiu de uma situação em que crer em Deus era uma coisa assim, extremamente necessária, era impossível cogitar existir nessa sociedade sem acreditar em Deus, e agora você vive uma realidade onde a crença em Deus é uma possibilidade dentre outros, e não algo extremamente necessário. Então, a secularização cria esse tipo de ambiente, esse tipo de sociedade, onde a questão religiosa é apenas uma dentre outras, e não algo de necessidade. Né, de necessidade. Aí, voltando a Bonhoeffer, os teólogos dessa teologia, da teologia da morte de Deus. O Bonhoeffer, ele assume esse fenômeno forte, principalmente no pensamento europeu, de uma sociedade que está secularizada, que consegue resolver os seus problemas, pegando até um outro elemento do pensamento kantiano, né, de um mundo que se tornou emancipado, um mundo que se tornou adulto. Um ser humano que se tornou adulto, né, que se tornou emancipado. E quando se torna emancipado, tem que se virar, tem que resolver as suas próprias broncas, os seus próprios problemas. Então, esse homem emancipado não precisa necessariamente recorrer o tempo todo a algum elemento sobrenatural, alguma instância sobrenatural para resolver os seus problemas. Aí o Bonhoeffer, ele diz assim, para lidar com essa sociedade, falar de Deus, para uma sociedade na qual não se acredita mais em Deus, é preciso mudar a abordagem. Então, ele diz, não
não é preciso bater de frente com as pessoas com pregações, por exemplo. O Bonhoeffer vai para o caminho da ética. Ele diz assim, nós precisamos assumir um testemunho cristão, de modo que as pessoas comecem a nos interrogar a respeito da nossa fé por causa do nosso exemplo. Nós precisamos demonstrar que somos cristãos pelo exemplo, pelas atitudes, pela conduta, e não pelo discurso. Então eu não preciso estar o tempo todo jogando na cara das pessoas que elas precisam acreditar em determinadas verdades, né, em determinados absolutos. Eu preciso viver de conformidade com a fé que tenho. Né, assumir as minhas convicções em termos práticos, e isso pode gerar interesse por parte das pessoas. Já o movimento da teologia radical, né, eles assumem como fato, né, essa influência na cultura e vão para o caminho semelhante. O Hamilton, né, ele chega a falar, diz assim, olha, ele toma o texto paulino de Filipenses capítulo 2, que fala que o fenômeno da encarnação, né, que quando o Cristo se encarna, ele se esvazia da sua divindade, assumindo a condição humana, né, é um símbolo teológico muito forte na teologia paulina. A encarnação representa um esvaziamento da divindade. Ao tornar-se humano, ao encarnar-se, ele esvazia-se da sua divindade. Ele diz assim, ele faz uma leitura da história a partir dessa perspectiva teológica. Ele diz, olha, esse próprio movimento na história parece representar um momento em que o mundo, essa realidade histórica, é esvaziada desse elemento metafísico, desse elemento de cunho muito sobrenatural. E agora, após esse esvaziamento, nós devemos... Aí nisso ele se assemelha com Bonhoeffer. Assumir uma ética da responsabilidade. Viver a partir do exemplo, do que se compreende como fé cristã, em termos de assumir uma ética de responsabilidade no mundo. Né? Mas interpreta o fenômeno histórico como um movimento, de uma certa forma, um movimento revelatório, num certo sentido. Né? E esses nomes todos, né, o Hamilton, o Althusser, que é o outro autor que assina o livro junto, o Harvey Cox, escreveu o livro A Cidade Secular. Na época saiu uma matéria no New York Times que colocou esses autores todos dentro de um movimento só. Né, como autores desse movimento da morte de Deus ou de um ateísmo cristão, porque gerou um certo escândalo, né, que todo mundo toma a coisa muito ao pé da letra, mas, em resumo, esses autores estão se debatendo com questões que a modernidade levantou. Do período do Bonhoeffer, né, há um outro autor que eu já citei aqui, que é o Rudolf Bultmann. Né, o Bultmann, tentando também lidar com esse fenômeno de como traduzir a mensagem cristã para o homem moderno, ele cria o método que está nesse livrinho aqui, chamado de demitologização. Né, demitologização. Ele vai dizer basicamente o seguinte: a mensagem religiosa ela é transmitida através de uma linguagem mítica. Né, ela explica o mundo através das narrativas míticas. Essas narrativas, nesse mundo moderno, ela não mais convence esse ser humano moderno. Então, aí o Bultmann, ele pensa assim, nós precisamos traduzir essa mensagem mítica, ou demitologizar, retirar essa linguagem mítica e tomar esses símbolos que os mitos estão transmitindo e transmitir esse homem moderno a partir da linguagem moderna. Né, a partir desses elementos modernos. Aí eles vão dialogar com filosofias próprias de cada período. Bonhoeffer toma o secularismo como um elemento que vai dialogar com sua teologia. O Bultmann, o Tillich pegam elementos de uma filosofia existencial, por exemplo, elementos de um existencialismo, elementos de uma fenomenologia, né, tentando traduzir
essa mensagem religiosa de uma forma que ela se torne compreensível, né, para esse ser humano moderno, vamos dizer assim, vivendo numa sociedade moderna em que não conseguem mais assim ouvir narrativas míticas e acreditar nessas narrativas ao pé da letra. Como é o que acaba acontecendo, por exemplo, com o fundamentalismo. O fundamentalismo quer pegar o mito, né, e interpretar literalmente, acreditar naquelas questões ao pé da letra. Entendeu? Então, é isso, Romero. Para um começo de discussão, é isso que eu tenho para falar. Alexandre, olha, eu achei ótimo, inclusive a professora Bartira sugeriu que a gente pensasse num curso de extensão. Eu acho que em algum momento seria importante, tipo, da teologia da morte de Deus à teologia da libertação, que esse foi o plano nosso. Eu acho, pensando, inclusive, poderia ser patrocinado, bancado, sugerido pela Igreja Presbiteriana Unida de Aracaju. A IPU poderia patrocinar, a gente poderia ver junto. Eu acho importante a sugestão de Bartira. Eu concordo, eu acho que precisa ser aprofundado mais algumas coisas. Mas veja bem, as pessoas que estão nos escutando, eu espero que tenha entendido sem dificuldade, né? A minha exposição, a exposição do pastor Alexandre, por quê? Porque a gente tentou esclarecer conceitualmente, eu comecei falando da morte de Deus na filosofia, a figura de Friedrich Nietzsche e a leitura de Heidegger, no ensaio de Heidegger sobre o aforismo 125 da Ciência, e mostrei como era na teologia, a partir de uma concepção de teologia, não é? E o que significa Deus na teologia, o que significa Deus na filosofia, e, consequentemente, chegamos na teologia da morte de Deus, ou a teologia radical dos anos 60. Pronto, esse era o plano, né? Agora, veja, eu vejo também, porque eu não tenho dúvidas que muitas pessoas que estão aqui na nossa live são pessoas de fé, é um direito. Pode ter pessoas ateias, respeito e ótimo, são amigos, aliados, vamos estar juntos, eu acho fundamental e tal. E pessoas que têm fé. Para as pessoas que têm fé, eu sempre faço uma segunda parte, né? Depois de falar da teologia da morte de Deus, porque a ideia é o seguinte, que nós teríamos, por um acaso, destruído Deus na teologia da morte de Deus, e agora como recuperá-lo. Não é que eu veja esse esquema, mas, por exemplo, eu li muito na minha formação em teologia, um teólogo católico jesuíta, uruguaio, e bom que seja uruguaio, porque o Uruguai é o país mais secularizado da América Latina. Eu não sei se as pessoas não sabem disso, mas o Uruguai não tem procissão na rua, as procissões são dentro da igreja. O Uruguai não tem procissão em rua. Então o Uruguai é um país muito secularizado, né? E tem um teólogo que morou lá chamado Juan Luís II. Juan Luís II tem um livro lindo, interessantíssimo, chamado A Libertação da Teologia. Nesse livro, Juan Luís II vai falar de uma coisa que eu acho muito bacana, que é o que ele chama de uma fé para um leigo adulto. Vou repetir, uma fé para um leigo adulto. Ele está se referindo, ele trabalhava com a formação de leigos e missionários católicos no Uruguai, e ele queria trabalhar a partir da fé que se vive hoje. Não a fé, uma fé mítica, uma fé que se vivia na Palestina no século I, mas como falar de Jesus no mundo contemporâneo. Que mundo contemporâneo é esse? O mundo da secularização, o mundo da ciência e tecnologia, o mundo da relativização dos costumes. Então, entender a teologia dentro da experiência concreta do mundo em que vivemos. E o que ele chama de leigo adulto. O que é um leigo adulto para Juan Luís II? É aquele cristão católico, é aquele cristão que, independente dos erros da igreja, ou de padre, ou de bispo, ele tem uma fé que não está ancorada no poder da igreja. É aquele cristão que não tem uma fé que está ancorada se o bispo é A ou B, se o padre é X ou Y, mas está ancorada numa experiência que ele chama de fontal, uma experiência de fonte. E é aquilo que faz com que o cristão encontre sentido no mundo caótico, por exemplo. Então, é aquele cristão que não se escandaliza com teologia da morte de Deus, não, é aquele cristão que não se escandaliza, digamos assim, com a própria condição humana no mundo. E ele dizia, era preciso que a igreja desenvolvesse essa experiência de fé para que as pessoas vivessem profundamente a sua fé e não ficassem preocupados com, digamos assim, aquilo que é muito mais adorno da fé, aquilo que é muito mais a superficialidade da fé. Então, o Juan Luís II dizia, veja, e ele dizia como teólogo católico, como padre, inclusive, ele dizia, olha, de fato, muita coisa
que hoje vive certos católicos, ou que dizem que são católicos e vão para a missa dominical, mas esse Deus dele está morto. Não tem sentido algum. É pessoas que vivem basicamente para um ritual. Pessoas que cumprem o ritual porque aprenderam na infância, aprenderam na adolescência, foram batizados, foram confirmados na fé, se casaram na igreja e mantêm, digamos assim, esse ritual como se fosse sinônimo da fé. Essas pessoas, de um modo geral, elas podem tranquilamente ser um político corrupto e dizer que tem fé, porque vai para a missa, porque comunga, porque vai todo domingo, porque respeita o padre, etc. E tal. Então, o Juan Luís II dizia, na verdade, isso não é fé coisa nenhuma. O que nós temos aí é a crença no ritual, que, no sentido moderno e do processo secularizador, perdeu completamente a sua razão de ser. Então, o Juan Luís II dizia, eu quero uma teologia para um leigo adulto, eu quero uma teologia para o homem e a mulher do século XX, que é o século que ele viveu, eu quero uma teologia para o homem e a mulher do mundo contemporâneo, e que, de fato, a fé tenha um sentido radical nesse mundo. Mas que a fé não seja apenas uma formalidade, que a fé não seja apenas um ritual vazio, que se repete todo dia como se fosse aquela cantilena repetitiva, tal qual. Então, eu, pessoalmente, acho absolutamente fundamental, digamos assim, no debate da teologia da morte de Deus, da teologia da secularização, as reflexões que o teólogo Juan Luís II fez no Uruguai para a América Latina. No sentido de que a aposta central desse cristianismo é o que ele chama de leigo adulto. Por isso que ele defendia a formação de comunidade, que era fundamental para o teólogo Juan Luís II, a experiência da fé vivida comunitariamente. Não importa se é uma multidão, porque não necessariamente a fé se expressa em multidões, então não é isso tal. Ele até conta uma história que eu nunca tinha me dado conta, né? Ele toma o que ele chama de metáforas do Evangelho, metáforas das pessoas no Evangelho. Então ele diz assim, Jesus encontrou-se com a multidão, Jesus encontrou-se com os 12, Jesus encontrou-se com os 4. Então assim, a ideia de que há um processo pedagógico da fé nos Evangelhos que faz com que Jesus se encontre com diversas pessoas. E quando ele vai transfigurar, não é com a multidão. Ele transfigura com um grupo de discípulos muito perto, muito próximo e tal. Então, assim, eu acho isso muito interessante, esse projeto teológico e pastoral e missionário do Juan Luís II, porque se aproxima muito aqui do Brasil do que pensava também José Comblan. Então, para José Comblan, e eu trabalho muito esses dois teólogos, são dois teólogos que fazem parte da minha vida, o Juan Luís II do Uruguai e José Comblan aqui do Brasil, que apesar de ser belga, mas viveu, se tornou basicamente brasileiro. Comblan também dizia isso, né? Formar comunidade, formar missionário, formar pessoas firmes da fé. E não formar pessoas a partir de rituais vazios, a partir de superstições, a partir de crenças vazias, a partir de crenças que Comblan eu acho tão legal, eu repito muito ele, Comblan chamava de crenças tolas. Crenças tolas. Assim, aquela crença parece assim, o sujeito, ele cresceu fisicamente, ele tem 40 anos de idade, mas na fé ele tem 14 anos, 12 anos. Comblan adorava dar esse exemplo. E ele, inclusive, tirava do apóstolo Paulo aquele processo da fé, né? De alimento sólido, alimento líquido, alimento sólido e tal, que são as etapas da experiência de fé do cristão. Comblan era muito paulino nesse sentido. E ele dizia, veja, o sujeito tem 50 anos, mas a fé dele é uma fé tola do menino de 10 anos, que aprendeu o catecismo ontem. Então, assim, ele dizia, veja, essa fé, ela serviu, uma fé que serve para um menino de 8 anos, ela não tem sentido mais para um homem de 50 anos. Uma fé que serviu para uma menina de 10 anos, não tem mais sentido para uma moça de 60 anos. Porque significa dizer, não que a fé mudou, mas que ela, na verdade, foi alimentada para a sua idade, para a sua época, para o seu momento. Então, isso eu pensava muito nas aulas do Padre Comblan. Ele foi professor de patrística e de missiologia. E ele, nas aulas de missiologia, ele refletia muito sobre isso, né? Sobre, de fato, em que as pessoas acreditam. Né? Ele se perguntava, o que de fato, em termos de fé, é fundamento para a minha vida? Ou será que eu coloquei como fundamento da minha vida, como fundamento transcendente da minha vida, bobagem, tolice, mistificações e tal. Eu pensei muito nisso, esses dias também, né? Eu tenho pensado nisso, e isso passou pela minha formação, né, dos anos 80 e 90, e o contato com o Padre Zé Comblan me levou muito a pensar nisso concretamente, né? Uma fé
envolvida com o mundo, uma fé engajada, uma fé que se assume enquanto sentido para a vida, mesmo em momentos tenebrosos. Comblan enfrentou a ditadura do Chile, a ditadura do Brasil, Comblan foi expulso do Chile, Comblan foi perseguido pelos militares do Chile. Veja, e isso não é contraditório com a fé, muito pelo contrário. Segundo Comblan, não é contraditório com a fé, confirma a fé. Né? Escute bem, não é contraditório com a fé, mas confirma a fé. Então eu penso muito nisso. Então eu não acho que é um problema. Quando eu me imaginei falando da teologia da morte de Deus, eu imaginei também falando da atualidade dela. E não imaginando que foi apenas uma teologia dos anos 60, como a gente explicou aqui. Que foi. De fato, Hamilton, Althusser, ou mesmo Bonhoeffer, ou Bultmann, ou falando em Nietzsche ou Heidegger. Claro, só que eu não tenho dúvida, quando você citou Gustavo Gutierrez, quando você citou a experiência latino-americana, eu vejo uma profunda atualidade da teologia da morte de Deus na teologia da libertação. Eu vejo desdobramentos, eu vejo atualizações, eu vejo uma hermenêutica mais pé no chão nossa aqui. Porque eu acho que é fundamental na teologia isso, não é? E é fundamental que a gente parte da teologia para pensar o mundo, que a gente parte de Deus para pensar o mundo, que a gente não separe as coisas dicotomicamente ou binariamente, né? Então eu vejo muito isso, Alexandre. Eu acho fundamental, não é, que a gente entenda a teologia da morte de Deus dessa forma, e não apenas ao pé da letra e de maneira muito superficial e de modo geral folclórica, que para mim não leva a nada. Não leva a nada. São discussões vazias que eu nem perco meu tempo assim de estar problematizando, porque existe uma história desse termo e é um termo arraigado e muito sério dos desafios que a teologia viveu, né, no século XX e vive no século XXI. Bem, inicialmente é isso. Veja aí como você se porta aí. Não, eu acho bacana. Enquanto você falava, eu lembrei de um episódio, né? Uma vez eu reencontrei um ex-aluno de seminário que eu conheci dentro de um seminário, preparando-se para atividade sacerdotal ou pastoral, vamos dizer assim, e que depois de um tempo eu encontro por rede social, ele disse assim, que havia perdido a fé, e havia que estava agora oscilando entre o agnosticismo e o ateísmo. E por quê? Porque quando começou a levantar questionamentos, ele era de uma igreja de tradição presbiteriana em Pernambuco, quando começou a fazer questionamento, o pastor e o pessoal da comunidade, a turma o demonizou. Então ele foi se sentindo tão sem espaço dentro da comunidade que se viu forçado a deixar a comunidade religiosa. E estava vivendo essa fase. Um rapaz estudioso, interrogador, por sinal hoje até está fazendo um doutorado em ciências da religião, né? Mas, aí eu disse assim, eu compreendo a sua inquietação e as suas dúvidas, até porque eu me debato com dúvidas, com questionamentos muito semelhantes, mas eu ainda escolho acreditar. Eu sei quais são as dúvidas que um agnóstico, que um ateu, com as quais eles se debatem. Em alguns momentos eu vivo as mesmas crises. Mesmo enquanto líder religioso, eu lido com crises que ateus ou agnósticos lidam, mas ainda escolho acreditar. E eu disse que compreendia. Aí ele chegou para mim e disse assim, eu sei que você me compreende. Continuamos dialogando, passado coisa de um ano e meio, numa outra conversa ele disse, olha, eu percebi que o meu problema não é totalmente uma questão de falta de fé. É que eu não consigo acreditar mais num tipo de Deus que é propagado dentro de certas igrejas, um certo conceito, uma certa concepção de Deus propagado por essas igrejas. E percebo o quanto a minha formação cristã ela é importante. A necessidade, por exemplo, de fazer parte de uma comunidade. Né? Mas no que eu não consigo é ir para determinadas igrejas e estar ouvindo determinadas coisas. E eu entendo que há muita gente vivenciando isso, dentro tanto de comunidades protestantes, como de comunidades católicas. Né? Então, são líderes que não conseguem perceber em que tempo eles estão vivendo. Né? Estão muitas vezes oferecendo resposta para perguntas que ninguém está fazendo. Né? E muitas vezes gente que propaga um tipo de fé que é uma fé que só floresce em ambiente de ignorância, é uma fé que teme conhecimento. Sabe? O conhecimento ameaça. Nesse sentido, né? Então, essa é uma fé que, no entendimento dessas pessoas, ela só floresce no ambiente da ignorância. E é exatamente esses que tomam, às vezes,
esse tipo de exercício de reflexão, né, que esses teólogos fizeram, de não fugir de lidar com questões importantes que estão sendo levantadas com a sociedade, pela sociedade, dizer assim, olha, é uma questão que está sendo levantada e nós precisamos tentar responder de alguma maneira. Então, a teologia radical, ou teologia da morte de Deus, é uma tentativa de responder algumas dessas questões. Se responde ou não, aí é outro tipo de avaliação. Assim como outros teólogos no século XX fizeram o mesmo exercício, né? Esse exercício de reflexão. É como no contexto de formação católica, né, tem uma disciplina, teologia fundamental, né? Perfeito. Que, né, isso que foi colocada no curso exatamente para ajudar a lidar com questões da modernidade, com a reflexão com fenômenos da modernidade. Né? Quer dizer, porque percebe que faltava isso na formação do sacerdote no contexto católico, né? Uma teologia que lide com certos elementos, certas questões que a modernidade levanta, né? Que a modernidade traz. Né? Então, é isso que é importante, porque tem essas igrejas estão perdendo pessoas, aí dizem que a culpa é da universidade, é porque foram estudar, porque esse movimento todo que está acontecendo no país e culpando os cursos de humanas, né, culpando a filosofia, culpando as ciências sociais, culpando as universidades, de gente que está sendo retirada das igrejas, como se estudar fosse o fator primordial para acabar com a fé das pessoas. Talvez com esse tipo de fé infantil seja verdade. Né? Sim. Olha, eu não tenho dúvida, Alexandre, olha, as igrejas, elas de fato não preparam, na sua maioria, os seus fiéis para o mundo. E a universidade é mundo. A universidade é mundo, o conhecimento é mundo, né? E é muito mais fácil atacar a universidade, atacar o conhecimento, do que fazer uma autocrítica enquanto formação que se tem nas igrejas. Né? Eu não tenho dúvida. Eu, de vez em quando, agora menos, mas antes eu dava aula para alguns seminaristas católicos que vinham dos seminários, e de fato eles vinham muito fracos intelectualmente, muito despreparados intelectualmente, e muito despreparados, inclusive, para a filosofia que eles escolheram fazer. Então, veja, a culpa não é tanto deles, mas da estrutura que eles vieram. E não é da universidade. A universidade está cumprindo o papel dela, bem ou mal, com suas contradições e limites, ela está cumprindo o seu papel. O lugar da universidade não é doutrinar ninguém, seja para a ciência ou para a ideologia alguma. Agora, as religiões, muitos acham que é isso, e, consequentemente, isso tem limites quando bate no conhecimento, eu não tenho dúvida. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam esses temas, porque tem sido, olha, é uma coisa que para mim tem sido um aprendizado. Eu não sabia que essas lives nossas, com esse nome Teologia e Afins, nos levariam tão longe. Eu não imaginava. Eu imaginava que era uma conversa entre eu e você. 5 ou 6 pessoas iriam nos acompanhar, porque nem eu nem você somos famosos. Então, assim, a gente faz mais por experiência, por estar nessa pandemia. Eu não tinha nenhuma ilusão, sabe? E ainda não tenho, de fato não tenho. Mas, assim, o que me chama a atenção são as pessoas se sentirem provocadas, né? E me perguntarem, entrarem na minha rede social, e vai lá no meu inbox e pergunta. Alguns enchem até o saco desnecessariamente, entendeu? Porque nem precisava isso, assim. Porque como se houvesse, assim, alguns me surpreendem quando dizem assim, mas Homero, a teologia também é para falar dessas coisas? Também é. Para falar de política, de mundo, de sociedade. A gente falou aqui de sexualidade, de mundo. Então, assim, eu diria, as pessoas têm que compreender que a teologia não é um saber fora do mundo porque tem o nome de teologia. Teologia não é um saber apartado da realidade porque tem o nome de teologia. A teologia não é uma coisa estranha, exótica ao mundo porque tem o nome de teologia, porque tem teo lá, entendeu? Então é isso, eu acho fundamental. É uma questão só do tempo. Eu estou com receio de encerrar, porque o Instagram encerra automaticamente. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu queria fazer o seguinte, e a gente poderia encerrar, voltar, porque eu queria indicar 2 livros que eu acho fundamentais nesse campo, da teologia da morte de Deus e da teologia mais ampla. Voltaria 15, 20 minutos no máximo, a gente retoma. Pode ser assim? Você também poderia? Pode, porque você estava falando, eu estava olhando para o relógio, que ele estava dando esse tempo aí de 1 hora, e aí ele começa a abrir contagem, ainda não abriu aqui não, mas abre a qualquer momento aqui e ele acaba encerrando. Então só
Só avisando ao pessoal que ele abriu agora, 28 segundos. Então vai fechar a live agora e a gente vai reabrir na sequência para fazer essas finalizações. Aí o pessoal acessa novamente para a gente poder concluir. Eu vou deixar essa live aqui salva para quem não pegou desde o início poder assistir a discussão desde o início. Então até daqui a pouco. Nossa.